Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Micael, sou um brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos, no estado de Utah, que trago um pouco aqui do meu dia a dia para vocês, mostro as paisagens aí como essa, maravilhosa no pôr do sol no estado de Utah. Hoje, gravando aqui no horário que o sol está se pondo por trás das montanhas, um cenário maravilhoso aqui dos Estados Unidos para vocês. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero te agradecer. Quero dizer que é um prazer ter você aqui comigo. Aqui eu compartilho a realidade de um brasileiro que vive nos Estados Unidos, a minha realidade, o que eu vejo aqui. Aí o que eu vejo, vocês estão vendo aí de carona comigo no meu carro. E você não leve nada que eu digo aqui como verdade absoluta. Essa é a minha verdade. Você pode encontrar diversos outros aí, youtubers, que falam sobre a vida dos Estados Unidos. Uns se concentram em determinadas coisas. Eu me concentro em mostrar o que eu queria ver quando eu estava no Brasil. Que esses eram as ruas, as paisagens, as pessoas. Então, é por isso que eu trago você aqui comigo, de carona no meu carro. E mais uma vez eu digo que é um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto aqui que está saindo em toda a mídia americana, que é a recessão prevista para se iniciar nos Estados Unidos a partir de agora, 2023. Muito tem se falado sobre essa recessão aqui nos Estados Unidos. E os primeiros sinais, segundo os economistas, segundo a maioria dos meios de comunicação, já estão aí se mostrando, né? Os primeiros sinais já estão aparecendo da recessão, da crise econômica nos Estados Unidos. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, falar desses sinais e qual é a minha impressão sobre tudo que está acontecendo em relação a seu projeto de vir para os Estados Unidos. E no final eu vou dar qual é a minha opinião em relação a esse assunto e o que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos. Então, segundo a Bloomberg, né, a Bloomberg tem noticiado. A Bloomberg é um canal aqui de comunicação, é um sistema de comunicação que trata especificamente de assuntos econômicos. É uma rede de notícias, eles têm sites, eles têm serviços direcionados ao investidor. Eles aqui são um conglomerado muito grande que baseia a sua atuação na economia. Então a Bloomberg tem noticiado aí que alguns sinais da crise já são bem visíveis aqui nos Estados Unidos, né? E um desses sinais, o primeiro sinal que a Bloomberg traz em relação à recessão é a crise no setor da tecnologia da informação. Eu não sei se vocês acompanham, mas as grandes companhias aqui de tecnologia já anunciaram mais de uma centena de milhares de demissões. A Google anunciou demissão, o Facebook anunciou demissão, a Amazon está demitindo, Microsoft está demitindo. Então, milhares, mais de uma centena de milhares de pessoas estão sendo demitidas aqui nos Estados Unidos. E isso, segundo o Bloomberg, afeta diretamente a economia dos Estados Unidos, que a economia dos Estados Unidos tem migrado de uma economia de produção para uma economia de tecnologia da informação. Então isso impacta de uma maneira feroz a economia dos Estados Unidos, segundo a Bloomberg. Outra questão que a Bloomberg traz como causa dessa crise econômica é justamente a primeira derivativa da crise do setor da tecnologia. O setor da tecnologia é muito importante aqui no setor imobiliário. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, muitas companhias de tecnologia, então essas companhias do setor de tecnologia da informação, elas alugam aí uma quantidade enorme de edifícios para alocar a sua produção, o seu pessoal. E após a pandemia, começou a entrar em vigor aqui nos Estados Unidos o trabalho home office. Então o uso desses prédios
ficou obsoleto. As companhias praticamente desocuparam, estão desocupando aí uma quantidade muito grande de prédios. E esses prédios muitas vezes são construídos para abrigar essas companhias de tecnologia. E hoje existe uma quantidade muito grande de prédios que estão desocupados aqui, salas comerciais estão desocupadas, porque em virtude desse trabalho por home office, as companhias viram nos prédios, né, nos contratos de aluguel, peso morto praticamente em suas finanças. Então essas companhias passaram a entregar, a devolver esses imóveis. Isso iniciou uma certa crise no setor imobiliário, principalmente no setor de imóveis comerciais. E além disso, com esse desemprego em massa e com os efeitos inflacionários, né, da pandemia, a pandemia passou. Após a pandemia, se viu aqui nos Estados Unidos uma inflação jamais vista na história, a não ser na época da crise de 1929. Mas se viu uma inflação aqui como não se via antes, segundo o Bloomberg. E essa inflação tem impactado assim de maneira gigantesca a economia dos Estados Unidos. E essa inflação desenfreada, ela é uma das causas da crise que tem se desenhado aí pela frente. Então a inflação também é um dos sinais. Aqui você vê no combustível a inflação, na alimentação nem se fala, no vestuário, no seguro, aqui tudo aumentou de preço, tudo. Os aluguéis estão com preços estratosféricos, então muita coisa aqui o valor tem se tornado absurdo, enquanto que as horas, o valor da hora de trabalho tem se mantido o mesmo. Então aqui, eu vou dizer aqui, pelo que eu vejo, tem muita gente sendo despejada. E se você sofre um despejo aqui, que é eviction, o processo chama-se eviction, se você tem um eviction, você muito provavelmente não vai conseguir alugar mais o imóvel em canto nenhum aqui. Então isso tem acontecido, né? E a Bloomberg cita isso também. E essa crise está em vias de causar outra crise ainda maior, que é a crise no setor bancário. O desemprego, a inflação, quer dizer, os custos têm aumentado muito aqui, os custos básicos. E esse desemprego, somado à inflação, tem causado uma crise no sistema bancário, porque os americanos vivem de crédito. Tudo para eles é crédito. Se você entra na casa de um americano, você vai ver que eles compram muito além do que é necessário. Eles compram em excesso. Geralmente as garagens que eles têm aqui não é para guardar carro, é para guardar produtos que eles compram e acumulam. Às vezes tem roupa nova com etiqueta, produtos com etiqueta que eles nunca usam. Tanto é que é comum aqui os garage sales, que a pessoa vende o que ela tem na garagem. E muito disso se dá pelo excesso de consumo. Então você vê uma sociedade baseada em consumo, com inflação, desemprego e crise bancária. Então a Bloomberg, né, os seus economistas estão prevendo um caos econômico, uma recessão muito grave nos Estados Unidos. Por último, dos sinais que o Bloomberg elenca lá na sua matéria, ele elenca também a desvalorização do dólar. O dólar é o pilar da economia americana. O dólar é a moeda mais forte do mundo, né? Então o governo nunca teve problema em imprimir dólar. Na pandemia foi impresso o dólar como nunca antes na história, segundo a matéria que eu estou relatando aqui para vocês. E agora eles estão começando a sentir uma desvalorização do dólar, não porque o dólar está perdendo o seu poder internacional, o seu valor em si, mas sim, segundo a matéria, porque o dólar tem começado a deixar de ser usado como parâmetro nas negociações internacionais. Até então, somente o dólar era usado no comércio exterior. Hoje, os países estão tentando
usar a sua moeda como moeda referência, como é o caso da Rússia na venda do gás, como é o caso da China e do Brasil, que estão negociando em suas próprias moedas no mercado bilateral. Então isso tem afetado muito essa perspectiva da força do dólar. Você imagine aí se outros países começarem a deixar de usar o dólar como referência nas suas transações bilaterais ou com grupos econômicos. Então isso tem deixado os americanos aqui, principalmente quem trabalha com a economia, assim, num pleno pavor. Todo dia se vê isso no rádio, na TV, na internet. Sim, Micael, mas qual é a sua opinião? A minha opinião é que os Estados Unidos é um país excepcional. Eu acho que nenhum outro país do mundo tem tanta força, tanto preparo para sair de uma crise como os Estados Unidos. Se você tem um projeto de vir para os Estados Unidos, continue se planejando. E se você tiver condições de realizar seu projeto de vir de forma legal para cá, venha. Porque eu acredito que a experiência que você vai ter aqui no seu projeto vai ampliar os seus horizontes de forma assim tremenda. Então ainda vale a pena os Estados Unidos. Os preços aqui aumentaram, tudo está mais caro, está mais difícil, mas ainda vale a pena. Então esse foi o vídeo, que Deus te abençoe e até a próxima.